Bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Hoje estamos estudando as obras de André Luiz. Estudaremos as 13 obras da coleção André Luiz. Agora estamos no livro Nosso Lar e em seguida, na sequência, teremos os livros Os Mensageiros. E caso você tenha algum livro mensageiro que queira emprestar para nós ou doar para a nossa casa ou até vender a preço de sebo, você vende para nós, que nós precisamos para os nossos estudos presenciais das nossas quartas-feiras, que é o dia de estudo das obras de André Luiz. Então, venha assistir, participe presencialmente dos estudos, porque quem estiver presencialmente vai ajudar aquele que não pode vir, tirar dúvidas, fazer comentários, enriquecer o estudo daquele que está assistindo. Então, participe, venha conosco. Hoje estudaremos o capítulo 48 do livro Nosso Lar. E agora, Márcia, vamos fazer a prece inicial, depois fazemos a leitura e depois os comentários com os participantes. Então vamos nos aconchegando em nossas cadeiras, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos amigos, a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje e rogamos aos benfeitores que possamos sair daqui melhores do que chegamos, mais esclarecidos e mais orientados da nossa responsabilidade como espíritos que somos auxiliares de Jesus na evolução nossa e do nosso semelhante. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Capítulo 48, culto familiar. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci, em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros, aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior, em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos-correio que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre 2 regiões. Espíritos há que vivem por lá entre 2 mundos. E, indicando o aparelho à nossa frente, informou:
Ali está a câmara que nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, na nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísias se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmãos, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então, com surpresa, que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza. Mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece, a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós,
que um dia volveremos à alegria do jardim do seu amor, do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem, atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que podemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando, quase a despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal.
O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigia-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava em atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Agora fica à vontade para fazer comentário. Se quiser, só falar. Esse microfone é muito bom. Tá. Eu achei interessante, uma coisa assim que me surpreendeu, dentro do meu pouco conhecimento, é a forma com que o Ricardo se apresentou. Porque como eu entendi no início da lição que ele ainda é uma criança aqui na Terra, né? Aí eu vi que no globo ele apareceu já maduro, né? Já um espírito já maduro. E estava assim bem consciente, ele estava ciente de tudo que estava acontecendo e que ia receber a Laura, né, como esposa dele, né? E tem outra parte também aqui que eu achei interessante, é assim, a união daquela família toda, né? Dos filhos da Laura, da dona Laura, todos imbuídos em fazer daquela reunião, né, da melhor maneira, que assim, emocionante, né? E todos assim, ao mesmo tempo que tensos, felizes, né, dela voltar para dar seguimento aqui na Terra. Eu gostei dessa parte. Eu fiquei assim surpresa do Ricardo, assim, a forma como ele apareceu, né? Porque eu nunca tinha visto nenhuma cena assim ainda, né, dessa maneira. Mas o Clarencio, o ministro Clarencio, ele está sempre presente nessas horas, é o que eu percebo, e ele fala de uma maneira que deixa todo mundo assim, bem satisfeito, é bem claro o que ele diz. E aí, por último, eu queria comentar da surpresa do André em relação a ele ter a oportunidade de vir aqui na Terra para ver a família, né? E a gente percebe que ele ainda fala a minha esposa, né? Os meus filhos. Então, ele ainda, na mente dele, ele ainda acha que todo mundo aqui é assim, como quando ele partiu, né? Que ninguém deu seguimento na vida aqui na Terra, né? É isso que eu percebi. Quer falar alguma coisa, pai? Pode fazer comentário à vontade. Fica à vontade de fazer comentário. Não precisa fazer comentário rápido e parar, não. Quando quiser falar, fica à vontade. Não, eu estava procurando aqui exatamente esta colocação de os espíritos viverem em dois mundos ao mesmo tempo. Não entendi muito bem aqui essa parte. Como os espíritos vivem em dois mundos, aqui como os pombos, a explicação que deu, né, dos pombos correios que vivem para lá e para cá e vivem constantemente nesse vai e vem, né? Como é que se pode explicar isso aqui? Dos espíritos viverem em dois mundos ao mesmo tempo. Encarnados ou desencarnados?
Isso. Como diz aqui, entre duas, aqui, como revidou o interlocutor, nem todos os encarnados se agrilhoam no sol da terra, como os pombos correio que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões. Espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Eu quero comentar uma coisa. Então, Peraí. Eu não sei se eu estou certa, assim, de repente estou falando errado, mas nós temos a oportunidade todos os dias de nos desprendermos, e a gente não vai em sonho na espiritualidade? Então nós, no nosso dia a dia, a gente vive em dois mundos, entendeu? Eu penso assim, né? Eu posso ter a oportunidade de ir lá a qualquer momento. É o que chamam de médiums. É, isso, então. Intermediários. Então, nós, é o que o amigo, o que aquele espírito quis falar para o André. Mas você não sabe que os espíritos, eles vivem em dois mundos? Então, é tanto que o Ricardo está encarnado e ele foi lá. Lógico, era um momento especial, né? Mas nós também podemos ir na espiritualidade, né, em reuniões, ou rever parentes, ou localidades, e assim por diante, né? É isso que eu já aprendi, né? Que nós podemos viver em dois mundos, sim. Isso, tanto nós podemos viver em dois mundos, que o livro 10 da seleção da André Luiz é o Evolução em Dois Mundos, né? A continuação dessa obra, no livro 10, que nós vamos estudar na nossa casa também, que vamos estudar todas as obras, também é o livro Evolução em Dois Mundos. Então, nós evoluímos nos dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual também, né? E tem aqueles que estão encarnados, mas fazem atividades no plano espiritual, porque a gente não dorme, né? Espírito não dorme, é o corpo que dorme. Então, a gente tem atividade no mundo espiritual também, né? Então, a gente vive nos dois mundos. É isso que eu entendi, não sei se eu estou correto ou não na minha dissertação aqui. Essa explicação foi para o André, que ele ainda não estava entendendo. Isso, a explicação foi para o André, que ele não estava entendendo que a gente podia ter uma existência, enquanto a gente tem uma vida só, com várias existências, mas a gente está tendo uma existência na vida material. Mas essa vida também pode ser continuada na vida espiritual, se eu me sentir útil, ou até mesmo que eu tenha ligações com lugares escuros, né? Falanges negativas, né? Então eu também tenho o trabalho para o bem ou para o mal, mesmo estando ligado no corpo físico. Nas obras de André Luiz, eu coloquei ontem no nosso grupo do WhatsApp, os bastidores de uma reunião mediúnica. É o que acontece numa casa espírita à luz dos espíritos. E lá mostra também os espíritos encarnados no mundo espiritual estudando. E todos eles com um fio de prata para identificar que eles estão encarnados, né? Então, a gente tem atividade tanto no mundo material como no mundo espiritual também. Mais algum comentário? Eu achei interessante aqui, quando ele fala assim, né? Roguem, né? Ele fala, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça vivo em meu espírito. Ele pede. Então, é isso que a gente faz quando quando estamos lá. No caso do Ricardo, ele estava aqui, né? Mas no momento ele estava lá. Só que quando chega aqui a gente esquece, a gente reclama de tudo, né? Quando a gente começa a passar por dificuldades, por necessidades, né? Você fala assim, poxa Deus, mas por que isso está acontecendo comigo, né? Por que está acontecendo com a minha família ou com alguém meu? Por que eu estou passando por isso? Trabalhei tanto a vida inteira, né? Então você fica se perguntando, né? Mas será que eu não fiz esse pedido lá como Ricardo, né? Não me deixa as coisas muito fáceis para mim, né? Para que eu possa evoluir, né? Mas quando a gente chega aqui, infelizmente a gente esquece e a gente só reclama. Exatamente. Além da gente esquecer os compromissos que nós assumimos quando estamos desencarnados e prestes a uma nova experiência na carne, nós
rejeitamos aquilo que nós combinamos com a nossa consciência, né? E muitas vezes tem muitos espíritos que têm medo de reencarnar. Por isso a reencarnação é imposta por Deus, né? Porque senão a gente não melhoraria nunca, né? A gente vai querer viver só na dimensão espiritual, onde tudo está tranquilo, onde tudo está bonito, tudo está legal, mas eu não preciso ter o esquecimento do passado, interagir na matéria para eu evoluir. E não esquecer que o mundo material está dentro do mundo espiritual. Nós não estamos à parte do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é um todo. E a matéria está dentro do mundo espiritual. E dentro do mundo espiritual existe o mundo material, que é onde nós interagimos. É como se a gente fosse entrar em cena no teatro. No teatro da vida, né? A gente tem nossa família, tem nossos amigos, tem nossos afazeres, a gente sobe no palco para encenar aquela cena. Só que o nosso palco aqui dura 100, 90 anos, alguma coisa assim. E depois a gente retorna para a nossa família, que é a família universal, a nossa família verdadeira, aquele que nós temos vínculo constantes no nosso dia a dia, né? Quer falar mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Então tá, então o estudo, mas também vamos passar os vídeos aqui. É que o pessoal de casa não vai dar para ficar mostrando as imagens, por isso que é bom te fazer o curso, o estudo das obras de André Luiz, presencialmente aqui. Mas nós vamos comentar, tá? Porque, inclusive, até para instigar o pessoal a vir presencialmente, que é até legal, quanto mais pessoas estiver aqui, mais esclarecimento nós vamos levar para as pessoas que vão assistir os nossos vídeos, né? Cada dúvida aumenta o esclarecimento. Né? Exatamente. Quanto mais pessoas falando, dando sugestões e tudo mais, a importância do culto no lar, né? Dúvidas também, né? Vai tirando dúvidas. Aqui a gente vê o culto no lar com Jesus. Começou com Jesus essa prática do culto no lar, né? Jesus, ele ia na casa das pessoas falar, dar mensagem de Deus, que Deus mandou através dele, né? E esse era o culto no lar. Começou assim o culto no lar. Aí depois ele começou a fazer pregações em montanhas e em outros locais também. Nós temos o culto no lar e nós sabemos que os desencarnados estão sempre presentes. Por isso a importância de fazer o evangelho no lar em casa, uma vez por semana. Você que está vendo esse vídeo, que não tem o roteiro de como fazer o evangelho no lar, não é que nós vamos te ensinar. Nós temos o roteiro do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel e damos para você pelo WhatsApp como uma sugestão e você faz do seu jeito na sua casa, né? Você sabe o ponto de início, o meio e o final, e você faz da sua maneira. E é importante porque nós somos rodeados de espíritos o tempo todo. Kardec nos diz que nós nos acotovelamos com eles, né? E com relação à música, quem quer ler a pergunta aqui? Espera um pouquinho só. Eu posso ler. A música, melhor do que a palavra, representa movimento, que é uma das leis da vida. Por isso, ela é a própria voz do mundo. Isso é um texto de Leon Denis, né? E também nós não podemos esquecer que Kardec pergunta sobre a música no Livro dos Espíritos, né? E os Espíritos respondem para ele: vocês não conhecem as músicas celestiais. As músicas que você ouve, isso no século XIX, hein? As músicas que vocês ouvem são uma barulheira para nós. Eles escutavam Bach, Beethoven, Chopin, Brahms era barulheira. Imagina o que eles iriam falar para Kardec hoje, né? Se Kardec indagasse eles sobre as músicas de hoje. Mas tudo bem. Aqui o culto do Evangelho no lar, inclusive no mundo espiritual. Porque não é porque eu estou desencarnado que eu não preciso me ligar com Deus. Não preciso me ligar com Jesus. Então, mesmo estando desencarnado, nas colônias espirituais, que aqui nós estamos vendo uma foto de André Luiz na colônia espiritual, com um copo d'água no meio, uma jarra d'água e copo de água para todos os participantes, fazendo o Evangelho no lar.
Porque é importante, não é porque eu estou desencarnado que eu já estou ligado com Deus, eu preciso me ligar a Ele, né? E aqui reencarnei, né? Partiu evoluir. É um bebezinho, a imagem que nós estamos mostrando aqui, é um bebezinho com os 2 bracinhos para cima, dizendo, yes, reencarnei, partiu evoluir, né? E a cada encarnação, nós somos sempre melhores do que éramos antes, né? E vamos ser melhores amanhã do que somos hoje. Então, nós sempre estamos em evolução. Nunca ninguém vai voltar para trás. Ele pode estacionar na sua evolução, mas ele pode voltar para trás na questão do local onde ele vai habitar, para que ele tenha consciência dos valores, que ele já tem consciência, que ele já adquiriu conhecimento, mas não colocou em prática. Por isso que acontece isso, de muitos espíritos que estão em planetas evoluídos, como os exilados de Capela, virem para um mundo primitivo, como o planeta Terra era. Mas eles adquiriram conhecimento, mas não colocaram em prática. Então, eles vieram para cá para aprender e alguns já retornaram para a Capela. E como nós também. Muitos que como a gente pensa, né, erradamente, que é o planeta que é primitivo, que é o planeta que é de provas de expiação. Não é verdade. É a população encarnada e desencarnada que tem a mente na primitividade e que tem a mente na expiação e nas provas. Somos nós habitantes. Por isso que a gente tem que mudar o nosso padrão mental e com isso a gente muda o planeta. Muda todo mundo. Não é a geologia ou a geografia que está no mundo primitivo, expiação e provas. Somos nós habitantes. Só um comentário. A gente não estaciona, né? Em cada encarnação. Mas a gente faz coisa errada. Assim, como é que eu posso me expressar? Eu estou evoluindo, né? Mas eu pratico coisas erradas hoje, nessa encarnação, que vai me prejudicar. Vai acabar me atrasando do mesmo jeito, né? Então, eu fico bem numa situação e ruim em outra. Aí, por isso que eu tenho que ficar indo e voltando. Tá certo? Isso, exatamente, até depurar. Só que a diferença de cada encarnação é que a cada encarnação nós temos mais consciência. Nós adquirimos mais consciência do certo e do errado, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado com mais consciência. Isso, vamos estar mais conscientes do erro que estamos praticando, né? Nós estamos fazendo aquilo com intenção até. Porque nós não somos julgados pela nossa consciência, que é o nosso juiz, pelo que nós fazemos, e sim pela intenção dos nossos atos. Eu posso até prejudicar alguém, mas a minha intenção foi ajudar. Eu posso até ajudar alguém, mas a minha intenção foi me tornar melhor do que ela, foi humilhar a pessoa, foi fazer com que ela dependesse de mim. Então, não é porque a minha ação é boa que minha intenção é boa. Então, eu sou julgado pela minha consciência, pela minha intenção, e não pelos meus atos em si, né? Então, por isso que é importante da gente saber viver a vida melhor, né? O ato foi de ajuda, mas foi com uma intenção já de prejudicar o futuro. Exatamente. Muitas pessoas ajudam os outros ou para se sentir vaidosos, para que a pessoa dependa dele, se humilhe constantemente dependendo dele. E para ele contar, como acontece isso, muitas famílias têm isso, né? Um filho vai ajudar um pai, que seria uma coisa natural, e espalha para a família inteira, olha, eu ajudei meu pai, olha, eu ajudei minha mãe, como se fosse uma coisa extraordinária, não fez mais do que obrigação, né? E quantos pais colaboram com o filho e ficam quietos, né? Dai com a mão esquerda que a direita não vê, né? É isso que não acontece em muitas famílias, em muitos lugares. Então, por isso que é importante a gente saber que nós somos julgados pela nossa intenção e não pelas nossas ações. Eu posso até querer ajudar e acabo prejudicando, sei lá. Às vezes tem alguma coisa, eu quero arrumar alguma coisa de alguém e acabo quebrando, prejudicando, mas não foi minha intenção aquilo. Então, isso acontece no dia a dia. Pronto, já foi as imagens. Mais algum comentário para a gente... Achei linda a prece, né? Hoje, A música. A música, achei belíssimo, belíssimo. Muito lindo, muito lindo. A letra da música? Sim, muito bonito, gostei.
As letras são inspiração divinas, né? Claro que tem inspiração do bem e inspiração do mal. Nós somos inspirados tanto por espíritos esclarecidos e bons, como espíritos que não querem a evolução do planeta, né? Exclusivo para aquele momento, né? Muito lindo, né? Parece que se reporta para o pai da gente, né? Então. Eu fiquei lembrando do meu pai, achei muito linda. Para recordação. Né? Certo. Muito bonito, gostei. Muito bem. Mais algum comentário? Bom, então, Por hoje, nessa lição. por hoje foi o capítulo 48 do livro Nosso Lar. E toda quarta-feira nós estamos aqui. Segunda-feira tem o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, tá? Como é feriado, talvez se não tiver ninguém, a gente deixa para outra semana. Mas todos os estudos da nossa casa, nós gravamos e aqueles que participam da gravação vão estar auxiliando aquele que não pode vir, ou tão distante, na região dele não tem centro espírita para estudar, e o estudo é muito importante do espiritismo para a gente se conhecer como espíritos que nós somos, né? E evoluirmos. Então, entre em contato com o nosso canal, assista, curta, compartilhe os nossos vídeos e também participe do nosso grupo do WhatsApp. Lá tem muito mais conteúdo para você. O nosso contato é o código 13 98130 8408. Tenha uma excelente semana e que os bons espíritos nos acompanhem agora e sempre.